Nas últimas aulas aí, né, a gente tratou de dois temas aí que são um dos mais importantes aí para a matéria, que foram os métodos de análise. Por quê? Com os métodos, a gente consegue resolver agora uma porção de diferentes tipos de circuitos elétricos, tá? Então, de forma bem resumida, basicamente, né, os dois temas mais importantes aí que a gente viu, primeiro, método das malhas, certo? Então, aqui está um esquema, né, de resumo do método das malhas. Depois, o método dos nós. E aí a gente vai passar agora para um assunto novo, que são os teoremas, tá? Então, assim, são mais artifícios aí para a gente compreender melhor o circuito elétrico, para a gente ter mais ferramentas de análise. E vocês vão ver que lá na hora de usar esses teoremas, né, a gente tem que já está craque aqui nos métodos, a gente já tem que estar sabendo muito bem os métodos de análise, tá? Então, esses métodos, né, pessoal, é como se eles resumissem lá tanto lei de Ohm com lei de Kirchhoff, e a gente traz um roteiro que facilita a análise de qualquer circuito elétrico linear, tá bom? Então, o método das malhas, o que a gente viu lá, né? Primeiro eu apresentei para vocês um circuito só com fontes de tensão, né? Porque no método das malhas, as correntes são as incógnitas, e a gente usa a lei de Kirchhoff das tensões para poder encontrar o conjunto de equações. Então, quando eu fiz assim com vocês um circuito desse tipo, né, ou variações desse tipo aqui de circuito só com fonte de tensão, a gente usava simplesmente lei de Kirchhoff das tensões em cada malha, né? A gente propõe aqui as correntes de malha, certo? E aplica a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha, a gente obtém uma equação para cada malha, resolve o sistema, tem as correntes de malha, aí eu consigo encontrar a corrente de qualquer elemento, tá? Então, seria o primeiro caminho. O segundo caminho aqui, né, quando eu tenho agora fontes de corrente, tá? Então, qual a pergunta que eu devo fazer? A fonte de corrente, ela está compartilhada, né, entre malhas? Ou não? Se não tiver, eu já tenho uma solução direta, né, que seria aquele exemplo assim, ó, quando eu tenho uma fonte de corrente aqui na extremidade do circuito, né? Então, vamos supor assim, ó, um circuito qualquer aqui, já fez isso em aula, é só uma revisão, para a gente situar aí novamente. Se eu tiver aqui uma fonte de corrente aqui na extremidade do circuito, ela só faz parte dessa segunda malha. Então, ela já está me indicando que é a corrente dessa malha aqui, ó. Né? Por quê? A gente já sabe que por esse ramo tem que ter o valor dessa fonte de corrente. Elementos em série, mesma corrente. Então, a gente já tem a corrente desse ramo, já é como se fosse uma solução direta aí para o nosso problema. Tá? E a última possibilidade seria quando a fonte de corrente está compartilhada. Que aí eu estou por esse caminho aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem que usar aquele outro caminho que seria o da supermalha, né? Aqui um exemplo de um circuito com a fonte de corrente compartilhada, tá? Então, como que é a regrinha, né? Pra vocês lembrarem. E a gente tem que seguir esses caminhos aí, porque senão fica errado. Se eu tivesse algo desse tipo aqui, ó. Então, na hora que eu coloco ali minha corrente na primeira malha, né, chama aqui de A, aqui de B, por exemplo, né? E A e B. Primeiro passo, eu uso a lei de Kirchhoff das correntes para relacionar IA e IB e o valor dessa fonte de corrente, que está compartilhado, aí eu obtenho uma equação. Né? Como eu tenho duas malhas, eu preciso de duas equações. A primeira sai da lei de Kirchhoff das correntes, e a segunda sai da lei de Kirchhoff das tensões, mas agora desconsiderando a fonte de corrente. Né? Eu vou percorrer aqui ó, esse caminho fechado, formado pelas duas malhas, que eu chamo aqui de supermalha, até chegar no ponto que eu iniciei. Né, somatório algébrico das tensões igual a zero, obtém as duas equações, resolveu o sistema. Depois a gente entrou no método dos nós, não foi isso? Método dos nós. Agora, tudo que a gente fez aqui, ó, basicamente, né, vocês observam que o princípio básico aqui do método das malhas é a lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu sempre vou fazer um somatório
algébrico de tensões, né? De N tensões aqui, né? De acordo com o número de malhas que eu tenho. Tá certo? Isso aqui é 0. Tá? N igual a 1 até o número total de malhas. Agora, então, no método das malhas, as correntes de malhas são as incógnitas, né? E eu estou fazendo aqui esse equilíbrio do somatório das elevações de tensão com o somatório das quedas de tensão. Então, a gente está igualando tensões aqui, né? Agora, já no caso do método dos nós, a base dele já é a lei de Kirchhoff das correntes, né? Então, eu vou estar fazendo aqui agora uma soma, né? Somatório algébrico das correntes em qualquer nó vai ser também igual a 0. Então, vocês observem o seguinte, né? O que está por trás aqui na hora que eu vou fazer a contribuição dessas somas de tensão é a lei de Ohm, não é isso? Eu vou ficar no final com um sistema assim, ó. Eu vou ter uma corrente de malha vezes uma resistência. Então, por exemplo, R1 vezes uma corrente de malha IA, mais R2 vezes uma corrente de malha IB, né? Mais até um RN aqui, IN. E isso vai ser igual o somatório aqui das tensões, né? Vai ser igual a uma tensão aqui, ó. Vou chamar aqui de E. Eu vou sempre cair num sistema dessa forma. Então, as correntes de malha são minhas incógnitas, né? E o termo independente, eles vêm aqui, na verdade, do somatório lá dos efeitos das fontes, né? Que são termos independentes. Já sabe, ele tantos volts. Então, eu estou igualando sempre volt com volt, né? Agora, já aqui é corrente, né? Então, vocês vão ver que o jeitão disso aqui vai ser uma diferença de potencial A, né? Um VAB aqui, dividido por uma resistência R1, mais um V. Eu vou chamar aqui de V1 para facilitar a minha vida, né? Vai ser um V1 dividido por R1, V2, sendo que ali em cima eu tenho as diferenças de potenciais, mais um VN aqui dividido por RN. E isso vai ser igual a uma corrente aqui, né? Total. Um termo independente aqui à direita da minha equação. Tá? Esse termo independente aqui à direita, ele vem exatamente do efeito das fontes de corrente agora do circuito. Tá certo? Então, eu estou igualando aqui ampere. Se eu pegar a tensão e dividir por resistência, eu tenho ampere pela lei de Ohm. Estou igualando ampere com ampere. Tá certo? Então, o primeiro caso que eu trabalhei com vocês, né? O circuito só contém fontes de corrente. Então, seria aquele caso assim, ó. Fonte de corrente. Né? A gente fez algo assim. Tá certo? A gente identifica quais são os nós, e aí aqui tem uma vantagem, né, sobre o método anterior. Por quê? Eu sempre escolho um nó de referência. Quando eu escolho aquele nó de referência, o circuito aqui tem 2 nós, ó. Né? Tem esse aqui de baixo, a derivação aqui de baixo, e essa outra aqui, ó. Ao aterrar ali embaixo, eu já estou assumindo que aquele potencial inferior ali é igual a 0. Então, eu estou reduzindo, sempre eu reduzo aí meu sistema, né? Eu reduzo ele em uma vez, né? Por quê? Essa incógnita aqui, eu já estou considerando ela igual a 0, tá? Então, agora o número de equações que eu preciso é igual ao número de nós menos 1. Isso que eu estou querendo dizer. Então, é uma vantagem, às vezes, usar o método dos nós, que você vai cair num sistema de ordem menor comparado ao método das malhas, tá bom? Então, aqui usei lei de Kirchhoff das correntes, aqui em um nó só, e já descubro. Na verdade, esse exemplo que eu dei aqui, né, ele não foi tão bom, porque só aplicando lei de Kirchhoff das correntes aqui, o problema já está resolvido, né? Poderia ser um pouquinho mais complicado aqui esse circuito para ficar melhor. Mas a ideia é essa, só fontes de corrente, lei de Kirchhoff das correntes em cada nó, e está tudo resolvido, tá bom? Depois, né, pessoal, prosseguindo aqui, ó, quais as opções que eu tenho? Se o circuito tiver fonte de tensão, se a fonte de tensão estiver aterrada, né, então vem para cá, ó, eu já tenho um potencial informado. O que é isso, né? É como se fosse só a leitura do símbolo, igual no caso anterior lá,
para esse caso aqui do método das malhas, onde eu tenho essa fonte corrente, ela já me informa qual que é a corrente desse ramo. Aqui também, de forma similar, se eu tenho um dos potenciais de uma fonte de tensão aterrado, né, é mais um macete aqui para a gente organizar as ideias. Se ele está aterrado, isso aqui for o terra, né? Tá certo? Vou pôr até invertido aqui, ó. Então, é só a leitura desse símbolo. Ó. Se aqui for 12 volts, né, na verdade, eu tenho condição, então, de saber qual que é o potencial do outro lado da fonte de tensão aqui, ó. Opa. Tem condição de saber qual que é esse potencial, né? Se aqui é 0, e eu passei aqui de baixo para cima nessa fonte, ela está abaixando a tensão, né? Está indo mais para o menos. Então, aqui é menos 12 volts. E o último caso que eu tenho, né, é quando agora a fonte de tensão, um dos seus terminais não está aterrado. Então, eu tenho que agora também usar as duas leis de Kirchhoff, uma das tensões e outra das correntes, né? Na verdade, nem chega a ser tanto uma lei de Kirchhoff, porque eu percorro só um pedacinho ali, né, para achar a relação entre os potenciais no entorno ali da fonte de tensão, que não está com nenhum dos terminais aterrado. Então, eu fiz um exemplo assim com vocês, ó. Se a referência está aqui embaixo, né, o que acontece? Essa fonte aqui, né, ela não está em nenhum dos terminais aterrado. Então, eu vou chamar aqui de um lado esquerdo de VA, por exemplo, essa região inteira aqui. Essa outra região aqui poderia ser VB. E vamos supor que se essa fonte tem 10 volts, né? Então, eu já tenho a relação entre VA e VB. VA menos VB é igual a 10. É a minha primeira equação. A segunda equação, eu imagino agora que o meu nó é a fonte de tensão. Por isso que a gente fala que é o conceito supernó, né? Porque é bem plausível aqui considerar isso, porque todas as correntes que chegam num terminal da fonte de tensão têm que sair do outro terminal da fonte de tensão. Então, eu imagino que a própria fonte é um nó, tá? De um lado eu tenho esses dois ramos aqui, um com a fonte de corrente, outro com a resistência, do outro lado, uma resistência e uma fonte de corrente. Daí eu uso lei de Kirchhoff das correntes, né, aplicado à fonte de tensão para achar minha segunda relação. Então, eu tenho dois potenciais, vou ter duas equações, resolvo o sistema, acho VA e acho VB.